Mas eu quero imprimir um recorte racial nesse debate que a gente está fazendo. A gente sempre fica muito honrada e sempre se sente ainda muito necessitando de mais luta ainda para consolidar as políticas públicas para as mulheres, mas, sobretudo, para as mulheres negras no Brasil. Eu acho que é fundamental pensar nessa questão da linguagem, mas acho que a gente precisa consolidar mesmo o processo de formação. No âmbito da educação, acho que a informação ela é fundamental e a linguagem tem um elemento extremamente importante nesse sentido. Acho que pensar também em formas importantes de sinalizar os abusos, as violências. Né? A gente ouviu aqui a fala sobre essa extrema violência obstétrica, que é o processo de laqueadura durante as cesáreas, e a gente se pergunta quantas mulheres negras foram alvo dessa intervenção, né? Qual é o recorte desse processo das intervenções de cesárea e de laqueadura aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, mas aqui no Rio, porque a gente está discutindo o Estado e a capital do Rio de Janeiro. Então, pensar nesse componente do recorte racial, eu fui anotando aqui durante as falas e também aqui trocando com a nossa equipe e pensando o quanto esse boletim, o quanto essa ação ela é fundamental, ela nos dará a possibilidade de ampliar não só as caracterizações das violências, mas fortalecer o processo, né, de efetivação dos direitos sexuais e reprodutivos, muito bem marcados aqui na fala da Santinha. Eu acho que a Ana traz para a gente a urgência de consolidar o processo de planejamento, do DIU, da vasectomia, e isso parece, né, que a gente ainda discutindo isso dia 24 de maio de 2021, mas é fundamental. E essa provocação que o boletim traz para a gente, desse alerta, né? Sobretudo em relação às mulheres negras, que têm uma dificuldade, inclusive, de serem tocadas nos processos de atendimento nos consultórios médicos. A gente precisa saber disso. Tem uma dificuldade enorme, imagina, de vocalizar, de aprender vocabulário. Então, a gente precisa trabalhar a linguagem, a garantia do acesso, a formação, a educação, o processo de formação dos e das agentes, né, da saúde, de saúde, do aborto legal, seguro, né, a disponibilização das pílulas de contracepção, ou seja, e de emergência também, né, a pílula do dia seguinte. Acho que fortalecer esse processo. Acho que a gente precisa falar aqui também, a Carla trouxe aqui, né, a menção de Beni para ressaltar mais essa violência política, né, nesse processo. Acho que, falando de Beni, né, bem lembrado aqui, a gente sabe o quanto o processo de violência em relação à população trans, travesti, né, ela é real e a gente precisa garantir formação nesse sentido. Quanto as mulheres lésbicas, por exemplo, são orientadas a não fazer o exame preventivo e o impacto disso na saúde dessas mulheres. Então, ou seja, esse processo, esse instrumento vai nos ajudar ainda mais a avançar. A gente quer estar muito junto nessa construção, a gente também vem discutindo, né, a produção de protocolos, de projetos de lei que avancem nesse sentido. A gente precisa aproveitar esse momento, ampliar cada vez mais a presença das mulheres, e a gente precisa colocar a centralidade da política, da saúde sexual e reprodutiva das mulheres na ordem do dia, de fato. Essa é uma tarefa sine qua non para a gente avançar. E de todas as mulheres, né? A gente sabe disso, sabe o quanto esse processo é importante. E, no mais, é só saudar e ouvir. Eu gosto muito de ouvir mais quando eu venho para audiências, porque a gente fica fervilhando para produzir ainda mais e para incidir mais concretamente, coletivamente, na produção de políticas para nós, porque hoje a gente está aqui, mas a gente não pode esquecer que somos mulheres, cidadãs desse país, desse Estado, né, lutando para consolidar uma política pública de saúde para nós mulheres, para garantir a nossa vida e a nossa sanidade física e mental, né?